Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. A gente começa agora o programa Conexão América Latina, ao vivo, no nosso canal. Já convido todo mundo que está assistindo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aí no chat e também a compartilhar o nosso programa nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail, criando listas de transmissão, enviando para essas listas, enviando aí em mensagens diretas aí para o pessoal nas redes sociais e compartilhando também nos grupos, páginas. Isso daí ajuda bastante aí no aumento da audiência da Causa Operária TV. Também convido todo mundo a se inscrever na Causa Operária TV e também a se inscrever no canal Internacionalismo. Para achar o Internacionalismo é fácil, aqui na COTV você vai ali no menu canais e já vai aparecer o canal Internacionalismo, ou então você busca na caixa de busca aí do Google, escreve Internacionalismo e filtra por canais e vai aparecer. Nesse canal a gente posta aí os programas que a gente exibe ao vivo na Causa Operária TV e também os nossos vlogs, né, dos correspondentes que nós temos aí pelo mundo, como é o caso da companheira Márcia Chueri, que a gente vai ver daqui a pouco mais uma coluna dela direto de Cuba e outros vídeos também que a gente posta no canal Internacionalismo. Bom, queria também convidar todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. Você pode clicar no botãozinho embaixo aqui do vídeo, seja membro. Isso daí é uma contribuição muito importante para a Causa Operária TV, é uma contribuição financeira a partir de R$ 7,99 por mês. E vocês sabem, né, que a Causa Operária TV é um canal operário, revolucionário, comunista, não recebe, portanto, dinheiro do Estado, nem recebe dinheiro dos grandes capitalistas. A nossa forma principal de financiamento é o apoio dos nossos companheiros que acompanham a Causa Operária TV, que assistem, que gostam, que são simpatizantes, né? E é dessa forma que a gente conseguiu criar um sinal 24 horas, criar uma série de programas ao vivo ao longo do dia, por toda a semana, né? Fazer entrevistas, e quanto mais financiamento a gente tiver, mais a gente vai poder expandir a Causa Operária TV, né? Por exemplo, a gente pode, com um grande apoio financeiro, aumentar o tamanho do nosso canal para que a gente seja mais visto aí no YouTube, produzir documentários, reportagens, conseguir mais entrevistas, né, bem relevantes aí para o nosso público, além de outras formas, né, de produção de conteúdo, logicamente também melhorando a nossa atividade técnica, né, comprando novos equipamentos, melhorando o estúdio, aumentando o nosso quadro também de pessoal para trabalhar nisso. Então, se você gosta da Causa Operária TV, se você quer ver a Causa Operária TV se expandir, tornar um verdadeiro canal aí comunista, revolucionário, independente, que faça frente aí ao monopólio dos meios de comunicação da burguesia, seja membro da Causa Operária TV, contribua financeiramente todos os meses com a Causa Operária TV para a gente poder crescer. Bom, o nosso programa de hoje a gente vai tratar a respeito do que está acontecendo depois das eleições no Peru. Para isso a gente vai chamar daqui a pouquinho a nossa companheira Kathleen Van Benton, que viveu durante muito tempo no Peru, né, e é comentarista a respeito da política peruana. Mas antes, vamos ver agora uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da legalização da cannabis na Argentina. As variedades da cannabis são conhecidas por suas propriedades medicinais para o tratamento de diversas doenças, de esclerose múltipla, Parkinson e epilepsia, até casos de insônia e ansiedade. Na Argentina, o autocultivo para uso medicinal da planta foi regularizado em março deste ano. Agora, o Congresso discute um projeto de lei que fomenta a produção da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. O projeto de lei foi impulsionado por organizações autogestionadas, como a Mamá Cultiva, de mães que tratam doenças dos filhos com cannabis, e que poderiam ser reconhecidas como cooperativas. El sistema de salud no ocuparse de cannabis, la gente se cae, queda, cuando vos ya no tenés respuestas, cuando vas al médico y ya no sabe qué tratamiento darte y tus síntomas persisten,
caso Parkinson, caso epilepsia, caso dolor, casos de insomnio, que caes del sistema y está el cannabis ahí esperándote con amor, con reciprocidad, con empatía, una masa de personas que cultivan y trabajamos duro generando un nuevo sentido común en donde no todo gira en torno a la imagen patriarcal del médico que da órdenes, sino que también uno puede gestionar su salud a través de diferentes plantas medicinales. A eficácia das propriedades da cannabis é comprovada e amplamente estudada, sendo o Brasil uma referência nesse campo de pesquisa. No entanto, a legislação e a educação formal não acompanham esse legado. Dentro do universo de cerca de 450 mil médicos, né, que fazem parte, registrados em conselhos, né, regionais de medicina no Brasil, apenas cerca de 2 mil deles prescrevem canabinoides. Então, menos de 1%, menos de 0,5% dos médicos que existem no Brasil prescrevem canabinoides. Então, há uma lacuna bastante grande, inclusive um déficit na educação, né, na formação desses profissionais, que a maioria das universidades não contemplam a informação a respeito do sistema endocannabinoide, da fitoterapia como um todo, né, da prática médica utilizando canabinoides. Além do uso medicinal, o projeto de lei discutido na Argentina também busca legalizar o cultivo e a industrialização do cânhamo, outra variedade de cannabis. Por ser fibrosa, a planta apresenta soluções ambientais para a produção têxtil e de bioplástico. El camino es ese, es el de nosotras usamos la marihuana para cuidar, pero a su vez nosotras cuidamos a la planta y cuidamos el medio ambiente. Todo el futuro tiene que estar basado en la palabra cuidado. Cuidado del otro, cuidado de la otra, cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud, cuidado de la propia salud, cuidado de las que cuidan, cuidado. Beleza, vamos ver agora um vídeo curto aí da nossa companheira Ilka Oliva Corado, ela que é poetisa guatemalteca e vive como imigrante indocumentada em Chicago, nos Estados Unidos. Ela traz novamente, como todos os programas, um dos seus poemas em Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Luz de Faro. Arrecife y litoral. Veo los azulados espejos en tus pupilas. Ahí mi reflejo es océano Pacífico, que tú adviertes desde la profundidad de tus saladas aguas que lo oxigenan. Lleno de mareas por despertar, tú, brisa y tormenta, haces de las olas una armonía de arrecife y litoral. Beleza, valeu, Ilka. Bom, agora vamos direto para Cuba aí com a Márcia Chueri, nossa correspondente em Havana, as novidades lá no Estado Operário Cubano. Olá, hoje é 20 de julho de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. As manifestações contra o governo, realizadas em algumas localidades de Cuba no domingo 11 de julho, foram parte de uma operação de guerra não convencional que cumpre todos os requisitos. Essa operação foi organizada por pessoas e instituições dos Estados Unidos e financiada com dinheiro do Departamento de Estado daquele país. Há provas desse envolvimento. Na verdade, tudo começou antes.
Em 15 de junho, 8 dias antes da votação na ONU do projeto cubano de resolução para pôr fim ao bloqueio, foi lançada nas redes a hashtag SOS Cuba, junto com SOS Matanças, que era, naquele momento, a província com mais casos de Covid. Além disso, chamavam a uma manifestação contra o governo cubano diante da sede da ONU. Essa tentativa ficou abafada pela campanha internacional contra o bloqueio, que dominou as redes sociais. Após a votação, no dia 5 de julho, voltaram a atacar, agora pedindo intervenção humanitária em Cuba. Isso é extremamente cínico. Em primeiro lugar, porque intervenção humanitária é um eufemismo para invasão militar, mesmo sem declaração de guerra, como já fizeram em outros países. Por outro lado, Cuba é um dos países com melhores resultados no combate à pandemia. Mesmo com o aumento de casos das últimas semanas, a ilha tem os coeficientes mais baixos de positivos e de falecimentos na região. E em Cuba, esses números são reais e verificáveis. Depois, no dia 9 de julho, voltaram a atacar com a hashtag SOS Cuba com o uso comprovado de robôs. A primeira conta a lançar a etiqueta, que pertence a um usuário localizado na Espanha, chegou a emitir 5 tweets por segundo, o que não é possível fazer de forma orgânica. Além disso, eles fraudaram sistemas de localização geográfica para que parecesse que as contas estavam em Cuba, o que se provou que era falso. E o Twitter se recusou a suspender essas contas durante vários dias, apesar de denúncias repetidas. O mesmo Twitter que suspende as contas do governo cubano justamente quando tem notícias boas, como o anúncio da primeira vacina anti-Covid. Essas são as armas comunicacionais e mediáticas que foram utilizadas. Mas essa guerra usa outras armas muito mais cruéis. O bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba tenta asfixiar o desenvolvimento do país e submeter o povo cubano à fome e ao desespero. Com isso, eles pretendem provocar uma explosão social contra o governo. Isso é público, já foi declarado até em documentos oficiais norte-americanos e já dura 60 anos. E a gestão Trump foi particularmente agressiva contra Cuba. Além da lei do bloqueio, ele emitiu mais de 240 medidas extras para tornar a vida aqui bem mais difícil. Suspendeu as remessas de dinheiro e bens entre particulares, de maneira que as pessoas que eram ajudadas por familiares que vivem fora também estão passando dificuldades. Reduziu os voos entre os dois países para diminuir o turismo e as visitas familiares. Usou a crise sanitária da pandemia como arma e dificultou ainda mais a compra de alimentos, medicamentos e material de trabalho e de proteção dos profissionais de saúde. O governo Biden, apesar das promessas de campanha de mudar a política em relação a Cuba, não fez nada. Aliás, fez. Incluiu Cuba em 2 listas: a de países que não combatem o terrorismo e a dos países que não combatem o tráfico de pessoas. Essas listas são totalmente arbitrárias, não precisam de provas. Os Estados Unidos incluem qualquer país que os desagrade. Além do efeito sobre a opinião pública mundial, as tais listas têm um efeito prático, porque esses países ficam impedidos de negociar utilizando o dólar americano. É um mecanismo perverso. Por causa do bloqueio, Cuba está praticamente impedida de conseguir empréstimos ou fazer compras a crédito. Ou seja, tem de pagar praticamente tudo à vista. Para isso, precisa ter dinheiro em um banco internacional. Mas uma das medidas do Trump pune qualquer banco que se atreva a negociar com Cuba. Vários já foram multados. Além disso, se não pode usar dólar americano, Cuba tem de fazer câmbio de suas reservas nessa moeda com terceiros que, obviamente, cobram altas taxas pelo risco. Depois de conseguir alguém que lhe venda, sejam produtos de consumo da população, como alimentos, remédios, materiais de higiene, roupas, materiais de construção, ou sejam matérias-primas e insumos para a produção agrícola e industrial, inclusive de remédios, é preciso conseguir que entreguem. Muitas compras demoram a chegar ou nem chegam, porque os transportadores são ameaçados pelos Estados Unidos.
Claro que isso tudo junto provoca uma situação interna muito complicada, porque é cansativo e desgastante para a população ter de fazer demoradas filas para comprar toda e qualquer coisa. Além disso, a escassez estimula o mercado paralelo muito mais caro. Dá para perceber que é uma situação difícil de equacionar. Mas, se isso fosse pouco, tem também a questão do combustível, que move o transporte e entra na geração de eletricidade. Grande parte do combustível de Cuba é importado. Alguém poderia perguntar, e por que não usam energias limpas? Cuba está investindo nisso, mas aí também entra o bloqueio, que dificulta conseguir financiamentos e a compra de materiais. Voltando à eletricidade. A energia elétrica em Cuba é quase toda gerada por usinas termoelétricas, que estão integradas no sistema nacional, de modo que, se uma falha, outras podem compensar. Graças a isso e a outras medidas, Cuba praticamente se livrou dos longos apagões do período especial. Algumas semanas atrás, porém, a principal termoelétrica precisou ser reparada e uma outra ficou também parcialmente desativada. Isso provocou apagões diários de algumas horas em várias localidades. É uma situação muito exasperante, aguentar, além das filas, a falta de luz. E parece que os mercenários acharam, então, que esse era o momento de dar o golpe. As manifestações do dia 11 começaram simultaneamente em vários lugares, o que demonstra que não foram espontâneas. A tática foi a mesma em todas elas. Um pequeno grupo chamando a população a se manifestar e postando em seguida nas redes sociais. Essas postagens eram imediatamente replicadas a partir de contas e sites no exterior. Como já se viu, essas manifestações não foram pacíficas. A maior parte delas gerou distúrbios, com quebra-quebra, saqueios de mercados e enfrentamento com a polícia, usando pedras e armas brancas. A polícia não utilizou nenhum recurso antimotim, nem carros especiais, nem jatos de água, balas de borracha, nada. Mesmo assim, a grande imprensa internacional passou dias seguidos denunciando o que eles chamaram de repressão violenta. São os mesmos meios de comunicação que ignoraram quando a polícia chilena atirava diretamente nos olhos dos manifestantes, que ignoram as manifestações na Colômbia, que só se lembraram da existência do Haiti quando o presidente foi assassinado por um comando de 25 mercenários, e que não divulgaram a imensa manifestação neste domingo com a presença de Díaz-Canel e Raul Castro numa reafirmação de que o povo cubano apoia a sua revolução. Mas esta não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam derrubar o governo em Cuba. Há pelo menos 2 eventos anteriores que merecem ser mencionados. Tanto na crise migratória de Marielle em 1980, como na de 1994, quando Fidel foi pessoalmente ao Malecón, a mão dos Estados Unidos estava por trás dos fatos. No caso de Marielle, o governo Carter não cumpriu o acordo de emitir vistos para a imigração de contra-revolucionários que se encontravam presos em Cuba e tinham família nos Estados Unidos. Esse acordo tinha sido feito entre o governo cubano e os representantes da comunidade de cubanos no exterior, com a anuência do governo norte-americano. Além de não emitir a quantidade de vistos que havia sido combinada, os norte-americanos estimulavam a saída ilegal de Cuba, concedendo visto de permanência aos que conseguiam chegar, mesmo que fossem barcos sequestrados. A crise evoluiu e, em 1º de abril, um grupo de pessoas penetrou a Embaixada do Peru, que as acolheu. Ante essa atitude, o governo suspendeu a segurança à embaixada, que foi então invadida por uma multidão. A crise finalmente se resolveu com uma solução proposta pela própria comunidade cubano-americana e aceita pelo governo cubano, que permitiu a entrada de pequenas e médias embarcações ao porto de Mariel para levar os que desejavam emigrar. Claro que isso foi um golpe para o governo dos Estados Unidos, não era o que eles pretendiam. Ele não queria receber uma onda migratória cubana e, em represália, desencadeou uma forte campanha internacional contra Cuba. A crise de 94 foi assim. Nos dias 26 de julho e 3 de agosto de 94,
2 lanchas foram sequestradas, ocorrendo também o assassinato de um jovem suboficial da Polícia Nacional Revolucionária. Depois, no dia 5 de agosto, emissoras contra-revolucionárias nos Estados Unidos, que chegavam até aqui, o sinal, divulgaram que aquele país receberia todos os cubanos que emigrassem para lá por via marítima, sem necessidade de trâmites. 1994 era pleno período especial, com muita pobreza e todo tipo de dificuldade. E é bom lembrar que o período especial se deve ao final do sistema soviético, mas antes de tudo ao próprio bloqueio. Se Cuba não estivesse isolada internacionalmente pela ação dos Estados Unidos, os cubanos não teriam passado tempos tão duros. Bem, a divulgação daquela informação falsa fez que uma multidão se dirigisse ao malecón, tentando retomar uma das lanchas. Como não conseguiram, começaram a quebrar vitrines e a saquear lojas. Imediatamente, se dirigiram para lá grandes grupos de trabalhadores revolucionários para enfrentar aquela multidão. E para lá foi também Fidel, que desceu do jipe em meio à multidão. A situação foi controlada sem repressão violenta, nem banho de sangue, como queriam os que a provocaram. E entrou para a história como mais um grande momento do comandante junto com o povo revolucionário. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Querida companheira Márcia Chueri, nossa correspondente em Havana. Deixa eu agradecer aqui já o pessoal que está com a gente no chat. O Sik, ele faz um monte de comentários aqui. Cuba livre, fora imperialismo, Lula presidente, fora Bolsonaro, valeu. Lino Alves também, dá uma boa tarde Lino. O Adriano Teixeira, nosso companheiro também, dá boa tarde aqui pra gente. E Willis Kennedy Menezes também está aqui. Vamos agora ver uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da conquista de moradias na Venezuela e como que o movimento popular é organizado para isso daí. Esta comunidad 22 de enero nace el 22 de enero de 2011. Ya había familias organizadas, pero ellos llegan, nos encontramos como pobladores a raíz de que nos encontramos nosotros con Chávez el 8 de enero. Nos encontramos con él y él escuchó el planteamiento de un pueblo que quería disputa, que quería convivir, que quería vivir dignamente. Y bueno, y aquí tenemos estos terrenos. Esta é demonstração de lo que pode ser o povo organizado. O Movimento Pobladores é um movimento sem teto da Venezuela, que reúne cerca de 100 mil famílias em todo o país de distintas organizações de base. Há 10 anos, conquistaram um reconhecimento como ente executor das obras da Grande Missão Vivenda, o maior programa de construção de moradias da Venezuela, similar ao Minha Casa Minha Vida. E até o momento já finalizaram 8 conjuntos habitacionais, com 60 a 100 famílias em cada lugar. En el Movimiento de Pobladores y con la propuesta de Campamento de Pioneros siempre hemos planteado que ese es uno de nuestros principios, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la autogestión, la propiedad colectiva, la ayuda mutua como pilares de nuestro modelo de producción de hábitat. Eso es algo así como medio inédito, digamos, incluso en América Latina, porque no es una organización de base ejecutando un proyecto, sino que es un movimiento que forma parte de ejecución de una política, ¿no? Essa comunidade possui 3 edifícios com 20 apartamentos cada. Antes, era um terreno abandonado da antiga empresa de eletricidade de Caracas, localizado num dos metros quadrados mais caros da capital. Por conta do bloqueio econômico e da crise petroleira, nos últimos anos os recursos para o programa social foram reduzidos e para continuar a obra foi necessário criar um fundo comum com a contribuição mensal de $2 por família. Nosotros partimos del principio de que, bueno, la clase trabajadora no tiene para aportar muchos recursos, de hecho lo que se aportan aquí son $2 mensuales, ¿no? Y es bastante, en este contexto es bastante para familias que de repente tienen $1 o $2 de ingresos mensuales, ¿no? Vía bonos o lo que sea. Nosotros tenemos establecido que en nuestro modelo, ¿no? Que las familias deben aportar por lo menos el 30% de la mano de obra
que se requiere para la construcción general de estos edificios, ¿no? Por ejemplo, en este campamento son 16 horas a la semana que deben aportar la familia. Lo que pasa es que se organiza por edificio. Una comunidad termina su construcción y nace la comuna. ¿Sabes? Somos las mariposas, ¿ok? Somos orugas, nos estamos transformando y cuando ya está la comuna es la mariposa. O movimento também se inspirou nas experiências brasileiras do MST e do MTST para organizar o povo pobre da Venezuela. Yo soy consecuencia de lo excluido, los que tuvimos que estudiar de noche, los que tuvimos que salir a trabajar temprano, los que vivimos en el barrio con todas las necesidades de agua, la carencia del barrio. Como la experiencia de Brasil, de los compañeros que luchaban por terreno y la experiencia nosotros aquí en el Foro Social que se dio aquí en el 2006, que nos encontramos con la FUBAN, con el MOI, y entonces comenzamos a plantearnos nuestra política y nosotros comenzamos a disputar terreno en la ciudad. Agora, os pobladores promovem uma lei de iniciativa popular que busca reconhecer os grupos que constroem moradias através da autogestão, diversificar a fonte de financiamento dos projetos, criando um imposto sobre a construção de luxo e garantir o título de propriedade coletiva. La forma de propiedad colectiva es lo que a nosotros nos garantiza que las familias conserven su vivienda, no la pierdan por presiones del mercado inmobiliario y por otro lado se mantengan como bienes de uso para las futuras generaciones, ¿no? Y entonces, bueno, que esto que fue conquistado por el pueblo para vivir, luego no pase al mercado inmobiliario y termine excluyendo al mismo pueblo que conquistó todo esto, ¿no? Para garantizar que las experiencias autogestionarias se materialicen, avancen, sean exitosas, etc., es necesario contar con fondos propios que no dependan de los presupuestos nacionales, ¿no? Y es más o menos lo que nosotros estamos tratando de empujar ahora. A Grande Missão Vivenda foi criada em 2011 com o objetivo de acabar com o déficit habitacional da Venezuela, que naquela época era de 3 milhões de moradias. Hoje, com 3 milhões e 600 mil casas construídas, segundo dados oficiais, o déficit de moradia ainda é de 2 milhões e meio de famílias. No hay forma de salir, de superar los déficits habitacionales en América Latina, incluso sin la organización popular, sin las formas de producción social del hábitat. O sea, insistir o, digamos, tratar de insistir con las empresas privadas, el modelo neoliberal de promotores de vivienda, etcétera, por esa vía no vamos a resolver ni vamos a paliar el déficit habitacional en ningún país de América Latina, ¿no? El problema de la vivienda se debe a las relaciones sociales capitalistas y es con otra visión es que se va a poder resolver el problema de la vivienda. Bom, ainda na Venezuela, o PSUV, que é o partido do Nicolás Maduro, o partido governante na Venezuela, realizou as suas primárias para estabelecer aí os candidatos do partido nas eleições estaduais que vão ocorrer em breve no país. Vamos ver mais uma reportagem aí do Brasil de Fato sobre isso. O Partido Socialista Unido da Venezuela, que governa o país, celebrou eleições primárias no último domingo para definir seus candidatos às eleições regionais de novembro. As urnas foram abertas às 6 da manhã e em alguns lugares a votação foi até a madrugada. Por isso, os primeiros resultados foram oferecidos às 2h30 da manhã, mas ainda falta completar a apuração em alguns estados. Segundo o vice-presidente do PSUV, o deputado Diosdado Cabello, cerca de 3 milhões e 500 mil venezuelanos participaram das primárias. Entre os 100 mil pré-candidatos, já foram confirmadas as candidaturas de 15 dos 23 estados do país. Um dia, em verdade, de história. Um dia para a pátria. Um dia para crecer como revolucionários e revolucionárias. Que estes resultados sirvan para seguir uniendo a la revolución bolivariana. Venezuela ha demostrado hasta ahora que es uno de los países que le ha abierto las puertas a la democracia. La participación de nosotros en un proceso electoral interno de un partido demuestra nuestro talante democrático. O destaque é para alguns governadores que irão buscar a reeleição, como Héctor Rodrigues, no estado Miranda, Omar Prieto, no estado Zulia e Rafael Lacava, em Carabobo. Já para o Distrito Capital, a candidata será a atual ministra do Interior, a almiranta Carmen Meléndez.
A partir do dia 15 de agosto, inicia o período de inscrição das candidaturas. Já a campanha começa somente no dia 28 de outubro. Que me parece una gran oportunidad para que nosotros mismos podamos elegir los candidatos que nosotros queremos que vayan directamente al gobierno y no por imposición de los de arriba. Para decir los pueblos, el pueblo de Venezuela se mejora en su situación económica, social y de todo tipo. Yo no estoy inscrita, pero considero que de alguna forma tengo que participar para beneficio de nuestro país. O exercício era aberto a todos que quisessem participar e foi inédito para o partido que é considerado a maior organização política da América Latina, com 7.280.000 filiados. Em alguns estados, a oposição também decidiu realizar eleições primárias. Tudo isso como uma etapa preparatória para o processo do dia 21 de novembro, quando os venezuelanos deverão eleger governadores, prefeitos e vereadores. Eu aqui ao Rude Pride, que também está com a gente. Seja muito bem-vindo, Marighella Vive, novo membro da Causa Operária TV. Faça como companheiro ou companheira Marighella Vive e torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Essa daí é uma ajuda muito importante para a gente. E quem também ajuda a Causa Operária TV, quem contribui aí conosco, é o nosso companheiro que sempre está aqui entre nós. Jesus era um humano, que envia também um superchat aqui e comenta que apoia a imprensa operária, apoia a Causa Operária TV. Valeu, companheiro. Rodrigo Silva dá boa tarde aqui pra gente. E o Lino comenta: a Venezuela tem que expropriar a burguesia para a revolução avançar. Bom, vamos então falar a respeito do tema principal do nosso programa, que é o Peru após as eleições. E para falar sobre isso, a gente conta com a presença novamente da nossa querida companheira Kathleen Van Benton, que é comentarista aí a respeito dos assuntos peruanos. Muito boa tarde, Kathleen, seja bem-vinda novamente. Eu queria começar te perguntando a respeito da principal notícia aí a respeito do Peru, que é a saída, né, que o Pedro Castillo, presidente eleito, anunciou. O Peru vai sair do Grupo de Lima, curiosamente sendo a sede do Grupo de Lima, né, uma vez que Lima é a capital do Peru. Boa tarde, companheira. Boa tarde a todos. Até que enfim, né, voltamos e finalmente o novo governo do Peru começou. Não está sendo fácil, né? Está tendo ameaças, ataques constantes, mas pelo menos uma ação concreta já foi realizada, que foi o anúncio da saída do Grupo de Lima. Oficialmente no sábado 7 ou domingo 8 de agosto, e isso foi exatamente 4 anos depois da fundação desse Grupo de Lima, que foi em 8 de agosto de 2017, com o então presidente Pedro Pablo Kuczynski, né? Que, detalhe interessante, na verdade norte-americano, né? O Peru já teve um presidente japonês e um estadunidense. Então ele, em coordenação, né, direta com a OEA de Washington, ofereceu, né, ser a cidade com a sede para esse grupo que supostamente, né, tinha como objetivo restaurar a democracia na América Latina, especialmente em Venezuela, né, resolver a crise lá, mas na prática o único objetivo do grupo era desestabilizar o governo de Nicolás Maduro, e não conseguiram, né? Nesse ano 2017, todos os governos neoliberais da América Latina, que então era a maioria, né, assinaram embaixo,
E aos poucos o grupo foi se desintegrando. Já tinha saído a Argentina, a Bolívia, o México, e o Pedro Castillo já, como parte da sua campanha, né, anunciava que um dos seus objetivos era sair do Grupo de Lima, que agora não se sabe, né, se talvez continue como Grupo de Bogotá, de Santiago, ou talvez de Brasília, mas por exemplo, na Wikipedia, já está aí registrado que o Peru não faz mais parte. Ô, Catherine, eu queria te perguntar também a respeito a oposição, depois que o Pedro Castillo foi eleito, né, e aí essa daí é uma das primeiras medidas dele, uma medida significativa, né, para a política externa do continente. A direita, ela está fazendo protestos nas ruas contra o Pedro Castillo, continuou manifestações da direita depois que ele foi eleito, continuam? Tá sim, logo depois da posse, na verdade já durante a posse, né, porque ele fez um discurso interessante, eu gostei pessoalmente, eu não sei se ele mesmo escreveu ou membros do partido, mas ele deu vários recados importantes, falando em soberania e de uma forma sincera. Para mim não foi demagogia, mas a oposição já durante o discurso, né, falou que era populista, que era demagogia, que era um caos, né? E na posse estavam presentes aí o rei da Espanha, o Bolsonaro não foi, mas estavam sim o Lasso, né, do Equador, o Pinheira e o Duque estavam ali. E o Pedro Castillo falou, entre outras coisas, foi também a comemoração do bicentenário, Os né, presidentes de esquerda estavam? Você sabe? Estava alguns ex-presidentes, né? Estava o Evo Morales, que foi um convidado destacado. Estava o Fernandes, né? O Alberto Fernandes. E acredito que o AMLO também estava, ou pelo menos mandou vários recados, né? Então, do Brasil, acredito que não teve representantes na Eu vi que o Nicolás Maduro enviou, né? Pelo menos eu vi no Twitter, né? Que ele enviou. Ele tinha essa dúvida se ele ia conseguir estar presente. Não esteve presente, mas mandou um recado, sim, parabenizando e dando apoio. E o Pedro Castillo, então, falou, entre outras coisas, que não ia governar desde o palácio do governo, que é o palácio de Pizarro, né, do conquistador espanhol. Então, foi um recado para o rei da Espanha, né, e aí a elite, depois, no dia seguinte, falou, mas não pode, né, como pode ofender o rei? E o Castillo falou que então que ele ia trabalhar desde sua residência em Lima, onde ele é do interior, né, do país de Cajamarca, mas em Lima ele fica na casa de um parente, de um familiar. E no sábado, depois da posse, né, dias depois, já teve uma manifestação de um grupo indo para a casa onde estaria o Pedro Castillo, né? E logo ficou claro que esse movimento foi ativado pela Keiko Fujimori, né? A maioria das pessoas tinha sido iam sido pagos, né? Para estar lá. Dizem que a CNN também já estava lá, já sabendo que ia ter esse protesto, né? E depois foi noticiado nos grandes jornais também, como se fosse o povo já se levantando contra o governo que mal tinha começado, né?
E, bom, depois, por motivos de segurança, o Castilho teve que, pelo menos, ir para o Palácio para começar. Mas ele anunciou que o Palácio de Governo, né, vai ser transformado no museu, o Museu das Culturas. Né, não da cultura, das culturas. E, bom, depois isso se acalmou, mas aí o Castilho anunciou seu gabinete de ministros, e coisa que com outros governos nunca foi o caso, mas a oposição começou a analisar cada integrante, cada ministro detalhadamente, né, tentando encontrar defeitos. E principalmente o primeiro-ministro, eles não gostaram, e já a presidenta da Congresso, já no terceiro dia, falou que não, que esse primeiro-ministro, que tem uma investigação contra ele por suposta apologia ao terrorismo. É o Guido Bellido? É o Guido Bellido. Então, por isso, ter nomeado o Guido Bellido, né, como primeiro-ministro seria um motivo para já empichá-lo, né, impeachment por incapacidade moral, imagine. Eu vi aqui, você mesma me mandou aqui, né, o perfil do Guido Bellido na Wikipédia, né, e é interessante porque fala que ele fez apologia ao terrorismo no Peru, né, o terrorismo consiste no Sendero Luminoso, né, Isso, e ele teria... É interessante como na Wikipédia está muito... Você percebe que o texto é muito contrário a ele, né? É uma opinião clara, assim, tá escrito... Completamente. Está escrito assim, por sua aberta defesa das ações criminosas do Sendero Luminoso. É o que está escrito no perfil dele da Wikipédia. Só que aí a Wikipédia coloca ali o que ele falou, né, na entrevista. E ele não faz como a Wikipédia diz, aberta defesa das ações criminosas. Mas ele não defende as ações do Sendero Luminoso, e ele só falou que naquela época o Peru estava numa situação complicada. Inclusive ele critica, ele fala, alguns peruanos tomaram o caminho equivocado, se referindo ao Sendero Luminoso. Então ele que está criticando o Sendero Luminoso. Aí ele fala que eles estão no direito dele de seguir esse caminho. Aí ele perguntou, o que vocês têm contra os membros do Sendero Luminoso? Né? Não é uma defesa aberta, ele até criticou, né? Então, só que o perfil é engraçado, né? Você vê na imprensa, mas é também até na Wikipédia, né? Que é uma enciclopédia, né? Ao invés de estar minimamente neutro ali, tá atacando ele. Não é neutro. E outra coisa que eu vi aqui, né? No perfil dele na Wikipédia, tem aqui uma parte, mensagens homofóbicas, né? E aí acusam ele de ser homofóbico, de até ter citado o Fidel Castro, né? De ser homofóbico, e aí a Wikipédia acusa ele de ser também abertamente misógino e transfóbico, né? Então a gente vê uma campanha muito forte aí contra... moral, né, contra esse pessoal aí do Pedro Castilho. Isso, e a direita, né, no Peru, que nunca se preocupou dos direitos da mulher ou dos homossexuais, né, agora, bom, eu acho que dá para ver que são essas pautas identitárias, né, que eles agora usam para criticar esse governo mais de esquerda, né? Porque contra o Pedro Castillo mesmo também já foi usado essa crítica, e sim, ele tem alguns valores mais conservadores, mas o que ele e o Partido Peru Livre sempre falam primeiro, né, é que eles pretendem governar para todos, então para o povo todo, e que eles não pretendem dar mais direitos a um determinado grupo. E, bom, eles podem ser conservadores, podemos ter críticas, né, também
tem esse plano de sair do Pacto de São José, né, que é contra a pena de morte, e então, dentro do plano de governo, isso já foi mencionado aqui no canal, né, o Peru Livre, então, pretenderia sair desse pacto para introduzir novamente a pena de morte contra delitos como a corrupção. Então, isso é questionável, claro. O Pedro Castilho, né, e o Peru Livre, eles são bem confusos, né, ideologicamente, que nem você falou, né? Eles têm um programa econômico, eles têm um programa econômico mais nacionalista, né, mais seja, mais de esquerda, né, posições de esquerda, mas algumas coisas eles, a questão que você falou, né, o Pedro Castilho tem algumas posições morais um pouco conservadoras, né, e mas de qualquer forma ele é um presidente que está, né, propondo uma política moderada de esquerda, não é nenhum radical, né? Mas a direita trata ele como se ele fosse um radical de esquerda, comunista, né? Mas como você falou, ele está propondo governar para todo o povo, ou seja, é um governo de conciliação, né? Não um governo que está falando para expropriar a propriedade privada e tudo mais. Exatamente. Mas ele continua assim falando na ideia da nova Constituição, né, na Constituinte. É o que eu queria perguntar para você, inclusive. Como é que está? Então, para a oposição, a direita, isso significa caos e, lógico, o grande capital sente-se ameaçado, né, tem medo mesmo de perder seus privilégios. Então, isso que realmente seria muito importante para o povo, para o país como um todo, né, abandonar essa Constituição da ditadura ainda. Mas a grande imprensa coloca isso como o começo do caos, que isso seria uma coisa impensável. E também o Pedro Castilho já falou nos meios de comunicação e que tem que fazer leis para controlar isso, né, para dificultar a manipulação, e já interpretam isso como, não, já estão ameaçando a liberdade de expressão, né? Então, hoje, essa mesma presidente do Congresso anunciou, ou na verdade falou para o Pedro Castillo, né, mais abertamente, que é urgente formar um Conselho do Estado, que seria um conselho, né, dos líderes dos três poderes, para evitar o caos, quando quem estão criando esse caos são eles. O governo, na verdade, mal começou, né? E quando você escuta os ministros, por exemplo, o de Justiça, o chanceler, né, que então falou sobre o Grupo de Lima, e o de Justiça, eu gostei do que eu ouvi. São pessoas que têm um conhecimento e têm ideias concretas sobre o assunto, né, que eles trabalham. E realmente, ouvindo isso depois do que ouvimos, por exemplo, no Brasil, aqui dos integrantes do governo, é positivo. E pode parecer caótico, mas se você lê um pouco, entre todos os partidos, esse Partido Peru Livre tem um passado, tem uma linha, ou seja, tem um programa, e podemos ter dúvidas sobre, por exemplo, o assunto da pena de morte é assustador, mas conhecendo um pouco o Peru, as ideias, eu acredito que tem a ver também com a educação. Como eles também pretendem investir mais na educação, é necessário abrir debate sobre isso, sobre como realmente combater
a violência, né, o crime, tem que falar sobre quais as consequências, né, da pena de morte. Porque aqui no Brasil, se você fala em pena de morte para os políticos corruptos, já sabe, né, o que vale para todo mundo e pode ter abuso, né, depois. Ele também falou no discurso que falou mais algumas coisas radicais, né, que ia dar 72 horas para os estrangeiros delinquentes saírem do país. E aí, imediatamente, todo mundo pensou nos venezuelanos, né, que são conhecidos, né, no Peru por serem criminosos. E, bom, depois parece que isso estava se referindo aos estrangeiros ilegais, né, então, que estão com ordem de saída, e depois migrações, né, a Polícia Federal do Peru estendeu esse prazo para 15 dias e não se sabe se isso realmente vai ter consequências, né. Ele também falou em um serviço militar obrigatório para os jovens que não trabalham ou estudam. Isso também não se sabe se é uma ameaça ou uma oportunidade, né. Não seria justo castigar os desempregados, mas vamos ver, não está sendo fácil, mas por enquanto eles permanecem mais ou menos firmes, né, e tentando já fazer pelo menos o básico. E os militares, Kathleen, porque no começo eles estavam fazendo, né, a gente até chegou a falar aqui, né, os militares da reserva estavam fazendo ameaças, como eles continuam fazendo ameaças, como é que tá? Esse manifesto foi uma carta, né, e depois a gente ficou sabendo que algumas assinaturas embaixo dessa carta eram de militares já mortos, outros aposentados, então não foi uma ameaça tão grande assim. Agora, eu estou um pouco confundida nesse sentido. Eu acredito que a última declaração das Forças Armadas foi que estavam com o governo e defendendo o governo e a democracia. Uhum. Mas não está tendo ameaças militares, né, do jeito que está tendo no Brasil neste momento, por enquanto. Bom, deixa eu agradecer aqui desta vez eu consigo, que não desiste nunca da gente, está sempre aqui assistindo a Causa Operária TV, enviando seus comentários e seus super stickers. O Daniel Oliveira também, ele fala: viva a soberania brasileira, abaixo o imperialismo norte-americano e criminosos estadunidenses. Ram Machado, força povo peruano. Derval Castro, ele comenta aqui, né, ele fala que o Pedro Castilho é light. O Sou Eu tá com a gente também, e o Sique, o Daniel Oliveira, eles estão cantando aqui a musiquinha da campanha do Lula em 89. Bom, Kathleen, você tem mais algum comentário para a gente encerrar o nosso programa? Bom, falando no cerco golpista, talvez sobre as atitudes do exterior, né? Parece que a União Europeia fez uma declaração reconhecendo que, já depois da posse, né, que sim, que talvez a campanha não tinha sido tão justa, né? Mas eles fizeram isso só depois. Então, durante a campanha, parece que eles não quiseram ou seja, falaram, bom, deixem eles resolverem isso lá dentro. E agora, então, dos Estados Unidos falaram que não, que as eleições foram justas, né, que não teve fraude. E, por enquanto, aceitaram, então, a posse do Pedro Castilho, mas talvez porque, claro, o capital deve ter suas preocupações, né, com essas mudanças.
talvez eles confiam na direita peruana para resolver umas coisas dentro do Peru, não sei. Beleza. Vamos ver, né, as notícias. Valeu então, Kathleen, obrigado aí pela sua participação, informando a gente aqui sobre o que acontece no Peru, que é muito importante aí, né, para o que está acontecendo na América Latina. A gente vê como é que está a situação, o governo de esquerda sendo eleito, ameaças, né, da direita sempre ali, a gente acompanhar o desenvolvimento da política também governamental aí, desse governo de esquerda do Pedro Castillo no Peru. Obrigado pela sua participação, obrigado a participação de todo mundo que comentou aqui no nosso chat. Lembrando que às 4 da tarde hoje tem Rui Costa Pimenta na TV 247 ao vivo com análise política, programa que é transmitido ao vivo simultaneamente aqui na Causa Operária TV. Então, daqui a pouquinho, 4 da tarde, Rui Costa Pimenta ao vivo aqui na Causa Operária TV. Fiquem ligados aí e não percam daqui a pouquinho. Bom, a gente volta na próxima terça-feira com mais um Conexão América Latina aqui na Causa Operária TV. Tchau, pessoal. Até mais.